o Renato Aragão ganhou uma homenagem no Caldeirão. Momento especial, emocionante, tudo certo. Só que no meio da homenagem ao Didi, o Marcos Mion conseguiu fazer o assunto principal ser ele mesmo. O Didi estava lá, sentadinho, provavelmente sem entender muito bem o que estava acontecendo. Bem-vindo ao papo de hoje, eu sou o Felipe. Hoje a gente vai falar sobre a polêmica do Mion, entender o que aconteceu de verdade nessa homenagem e aproveitar para bater um papo sobre um fenômeno que a galera já conhece bem, o que acontece com os famosos quando chegam na Globo. Comenta aqui embaixo se você acha que foi para tanto ou se a internet está exagerando de novo. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Vamos lá. Então, vamos ao que rolou. O Caldeirão fez um especial em homenagem ao Renato Aragão, o Didi, um dos maiores nomes da televisão brasileira. O Didi foi convidado especial, o programa reviveu os principais momentos da carreira dele e o Marcos Mion estava lá como apresentador para conduzir tudo. Até aí tudo certo. O problema começou quando o Mion, batendo um papo com o Renato Aragão, revelou que quando entrou na Globo, fez questão de apresentar o Criança Esperança Única exclusivamente por causa do Didi, que foi um dos fundadores do programa. E aí veio o choro. Um choro que a galera achou, no mínimo, conveniente. Porque o que era para ser uma fala sobre o legado do Didi acabou virando uma história sobre a trajetória do próprio Mion dentro da Globo. Sobre o quanto ele batalhou para chegar lá. Sobre o quanto ele queria estar naquele lugar. E o Didi estava lá com aquela cara de quem não está entendendo muito bem o que está acontecendo. O que, convenhamos, é a reação mais honesta que poderia ter naquele momento. Porque enquanto o Mion chorava e falava de si mesmo, o homenageado da noite estava basicamente assistindo a cena como espectador, num especial que era sobre ele. O vídeo do momento viralizou e passou de 1 milhão de views no Twitch sendo comentado. E a opinião do público foi bem direta. A galera apontou que o Mion tem um padrão de puxar qualquer assunto para si mesmo, independente do contexto. Aquele tipo de pessoa que, quando você conta um problema, em vez de te ouvir, já começa a falar do problema dela que foi pior. Só que no palco do Caldeirão, na frente do Didi, num especial sobre o Didi. E tem um detalhe que resume tudo muito bem. Em determinado momento do programa, o próprio Renato Aragão pediu palmas para o Mion, o homenageado pedindo palmas para o apresentador. O Didi, que foi lá para ser homenageado, acabou aplaudindo o Mion. Se isso não diz tudo sobre como o momento foi conduzido, não sei o que diz. Mas essa não é a primeira vez que o nome do Mion aparece no meio de uma polêmica. Quem acompanha a carreira dele sabe que, depois que ele foi para a Globo, a percepção do público mudou bastante. Na época da MTV, o Mion era querido, tinha uma energia autêntica, era o cara descolado que a galera gostava de ver. No Legendários, na Record, ainda tinha aquela essência. Quando foi pra Globo, alguma coisa mudou, e a galera sentiu. Teve a polêmica com o Léo Lins. No começo, o Mion ficou do lado dele e defendeu. Depois, quando o cerco apertou, foi lá e deu uma recuada estratégica. Teve a polêmica do autismo, quando ele disse que se Deus viesse e oferecesse a cura do autismo do filho dele, ele recusaria. Uma declaração que gerou debate enorme sobre o tema. E agora essa da homenagem ao Didi. Quando o Mion estoura a bolha do Caldeirão e vira assunto na internet, geralmente é por causa de alguma polêmica assim. E tem os rumores que circulam sobre a relação dele com a própria Globo. Segundo o que rolou por aí, a emissora não estaria totalmente satisfeita com ele. Questões de padrão, de postura, até de figurino, porque o Mion tem um estilo bem colorido e despojado que nem sempre encaixa no que a Globo espera dos seus apresentadores. E tem o fato de ele ter deixado de apresentar o Criança Esperança, justamente o programa que ele chorou tanto falando que queria apresentar por causa do Didi. E isso abre uma conversa mais ampla que vai além do Mion. Existe um fenômeno bem conhecido que a galera chama de efeito Globo. Quando um apresentador ou influenciador vai para a Globo, algo muda. O Fred é um exemplo clássico. Na internet era o cara raiz polêmico, falava o que queria. Quando foi para a Globo, mudou completamente e hoje a galera tem uma visão bem diferente dele. O Felca é outro exemplo recente. Depois que foi para a Globo, sumiu das críticas que sempre fez, inclusive sobre bets. E a galera percebeu. Não é necessariamente culpa das pessoas. A Globo tem um padrão, tem contratos, tem uma forma de funcionar. Quando você entra naquele sistema, é difícil não se adaptar. Só que a adaptação tem um custo, que é exatamente a autenticidade que fazia as pessoas gostarem de você antes. E aí chega a pergunta que divide a galera. Foi para tanto? Porque tem dois lados bem claros nessa história. Tem quem ache que o Mion realmente errou feio, que, num especial sobre o Didi, não tem cabimento transformar o momento em história sobre a própria trajetória, que o choro foi forçado e o protagonismo foi desnecessário. E tem quem ache que a internet amplificou demais uma situação que, fora do corte viral, talvez fizesse mais sentido dentro do contexto completo da homenagem. E esse é um ponto honesto. A galera julgou um corte. Ninguém assistiu à homenagem inteira, e um corte editado para viralizar sempre vai parecer pior do que o momento completo.
Pode ser que dentro do programa todo, aquela fala do Mion fizesse mais sentido, mas o problema é que no mundo de hoje o corte é o que existe, é o que o público vê, é o que forma a opinião e é o que vira 1 milhão de views no Twitch. O que dá para dizer com certeza é que o Mion tem um padrão que o público já identificou. E quando esse padrão aparece num momento que deveria ser completamente sobre outra pessoa, a reação não podia ser diferente. O Didi é um dos maiores nomes da televisão brasileira. Merecia um especial onde ele fosse o centro do começo ao fim. E o momento mais comentado do especial dele foi sobre o Mion. No final das contas, televisão é um jogo difícil. Tem muito teatro, tem muito personagem, tem muita força de barra. E talvez o Mion tenha se perdido um pouco nesse jogo ao longo dos anos. O cara que a galera amava na MTV ainda existe em algum lugar, mas o verniz Globo cobre muita coisa. E o público, que não é bobo, sente quando algo não está soando verdadeiro. E fica a pergunta para você. Você acha que o Mion exagerou ou a internet foi longe demais dessa vez? E já que o assunto é apresentador forçado, aproveita e comenta aí embaixo quem você acha mais falso, o Mion ou o Rodrigo Faro. Eu quero muito ver essa discussão. Se inscreve no canal, curte o vídeo e manda para aquele amigo que ainda acha o Mion autêntico. Eu sou o Felipe, isso foi Papo de hoje, e a gente se vê no próximo. Valeu!